todos estejam bem. Espero que todos estejam bem, sobrevivendo a essa pandemia, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre, na verdade, eu vou ensinar a fazer, né, um Pokémon aqui, né? Eu vou fazer uma série de vídeos para ensinar como é que a gente pode pensar para fazer esses Pokémons, né? Primeiro, eu sempre falo nas minhas aulas na relação da estrutura, né? A gente tem que pensar no personagem primeiro como se fossem vários elementos separados, né? Para depois a gente estruturar o personagem como ele é de verdade, né? Então a gente faz formas geométricas, né? Blocos de formas geométricas para só depois a gente pensar no personagem mesmo propriamente dito. Olha, se vocês estiverem vendo aqui, prestando atenção, eu apenas estou fazendo, né, alguns blocos de informações, né, sem me preocupar muito se tá bonitinho, certinho. Ó, apenas estou colocando os blocozinhos de informações, né, que são os blocos principais do meu personagem, né, que é esse bloco principal aqui da cabeça dele, né, essa forma, né, que não é bem um quadrado, mas a gente poderia ter feito realmente um quadrado aqui assim, né, e depois ir alterando, mas enfim. E depois eu pego essa parte todinha, olha, unindo até as patinhas. Na verdade eu não separei a pata aqui, então eu uni todas essas formas e eu tô demarcando mais ou menos como é que o meu personagem está. Ó. Aqui eu tô definindo a posição da cabeça dele. Ó. Essa linha no meio, na verdade, é para separar onde a cabeça do meu personagem, né? Qual a posição da cabeça do meu personagem. E aqui eu já estou definindo mais ou menos a altura dos olhos do personagem, olha. Então no início eu fiz um monte de bloquinhos, né? E agora eu vou começar a olhar realmente a forma e ajustar a forma do meu personagem. Eu vou desenhar aqui assim por cima, vai ficar rabiscado, porque a minha intenção agora soltar o traço, né? A definição certinha, bonitinha, a gente deixa para depois. Primeiro a gente se preocupa em definir aqui a orelhinha dele. Ó, a orelhinha dele não é tão pontiaguda, é mais larguinha assim, ó. A gente se preocupa primeiro em fazer mais ou menos a ideia do personagem, botar no papel a ideia, para depois a gente ir definindo e ajustando a forma. Ele tem um olho que parece um triangulinho, mas com as partes arredondadas. A cabeça dele está numa posição chamada 3/4, né? Que é uma posição em que aparece mais de um lado do que de outro, né? Então a gente está visualizando mais a parte direita, né? A face direita do rosto dele, enquanto a face esquerda não está tão visível, né? Vou pintar aqui de preto os olhos dele, embora eu saiba que os olhos dele não são pretos, mas é só pra gente, ó. Aí aqui arredondado. Vou só a borracha também, gente. Aqui eu tô fazendo no computador, mas vocês podem fazer isso no papel. E como é que a gente usa a borracha? A borracha ela não é usada apenas para apagar completamente o desenho, tá? Ela também pode ser passada de leve em cima do desenho para que fique ainda, reste alguns resquícios, olha. Ainda tem uns tracinhos aqui pra gente visualizar, né? E ajustar o que a gente errou. Que é importante também a gente visualizar o que a gente errou para ir acertando
pra gente não cometer o mesmo erro, na verdade, né? Então, a ideia, ó, é você usar a borracha só de leve, passar de leve, para que você defina, para você enxergar, na verdade, o traço que você fez, né? E acertando, ó, fica com um aspecto mais clarinho, né? Fica com um aspecto um pouco mais claro e você consegue visualizar o que você fez, né, de errado, e o que você está fazendo agora, que está mais escuro. O rosto dele é ainda mais arredondado aqui, então eu posso acentuar isso aqui, ó. E os olhos dele também aqui são maiores. Bom, o rostinho dele é mais ou menos isso. Agora eu vou definir aqui o tamaninho da perna, a grossura, a espessura da perna, né? A parte de cima é mais grossinha, a parte de baixo fica um pouquinho menor. Ele tem uma outra patinha que vem daqui do queixo. O queixo dele vai até aqui assim. Vou pegar a borracha e vou clarear um pouco isso aqui, ó. Tá vendo que eu tô deixando o resquício da borracha. É proposital. Aqui a boca dele vai aumentar. Gente, essa parte assim é tudo esboço. Esboço você tem que alterar mesmo. É para alterar, para rabiscar, para ir ajustando. Ele não vai sair certinho assim, uhul, de primeira não, tá? Faz parte. Ó. Aí a patinha dele vai sair daqui. Vai fazer algo desse tipo aqui assim. E tem uma outra patinha aqui atrás que é mais arredondadinha. E aí a forma do corpinho dele aqui, que vai parecer um pouquinho aqui atrás. E tem uma parte também da outra patinha dele, tá dando pra ver. E a parte das costas dele é assim, ó, como se fosse uma montanha russa, né? Eu tô meio que narrando o que eu tô fazendo pelo seguinte, para vocês perceberem como é que as formas, como é que as linhas se comportam no desenho, porque as linhas também elas transparecem movimento. Então, nesse desenho, se vocês perceberem, pouco se tem de reta. É tudo muito linha curva, né? E essa linha curva, ela também passa uma mensagem, né? Passa uma ideia de bichinho fofinho, né? Fofinho, amigável, né? Ó, aqui em cima, essa planta aqui de cima, a gente já tinha feito, ó, um formato mais parecido, né? Isso parece mais uma cabeça de alho. Não parece uma cabeça de alho? Então, gente, é bom fazer essas associações, tipo, da forma do personagem pelo seguinte, porque aí, quando você vir em outro desenho, uma forma parecida, você já vai associar, ele tem uma espécie de cabeça de alho ali nas costas dele, enfim, tem um narizinho aqui. É bom fazer essas associações, tá, gente? Porque aí fica mais fácil de você visualizar a forma, não se torna apenas uma forma abstrata, é uma forma que tem um nome, né? Você pode chamar essa flor aqui de cabeça de alho, por exemplo. Tô marcando mais ou menos o dedinho dele aqui, as garrinhas, né? A cabeça dele aqui ainda pode ser um pouquinho mais larga, né? Pode ser um pouco mais larga. Aqui pode ser um pouquinho mais larga. E aqui um pouquinho menor. Mas essa é a ideia do Bulbasauro, hein? Primeiro, fazer os bloquinhos, né?
de informações, né? As massas de informações que parecem mais desenhos geométricos, para depois a gente ir fazendo os detalhezinhos. Porque se a gente for fazer direto, a probabilidade de errar é muito grande. E aqui assim no esboço, olha, você pode errar, você pode ir ajustando, ó, pode ir limpando o desenho e enfim. Ó, fica muito mais fácil de você fazer assim. Esse aqui é o Bulbasauro. Eu vou deixar ele por enquanto no tracinho, mas ó, depois é só vocês passarem a borracha, depois que vocês fizerem isso tudo, passem a borracha de leve para ficar mais claro o traço aí no papel. E aí vocês podem ir definindo melhor o personagem, tirando as linhas que não tem a ver com o personagem, né? Tirando as linhas que não tem a ver com o personagem e deixando o desenho mais limpo, né? Cada vez mais limpo. E desenho assim, gente. Vocês fazem um esboço. Depois que fez o esboço, você vai definindo, ajusta alguns detalhes, se for o caso de ajustar, né? Mas a maioria dos casos é para ajustar mesmo, gente. Essa coisa de querer fazer desenho de primeira, essa ansiedade de desenhista de fazer desenho de primeira, é uma praga. É uma praga que vocês têm que lutar contra, porque senão vocês ficam apegados demais a isso e acham que sempre que fizerem um desenho tem que fazer assim de primeira, né? Tem um dentinho aqui. Essa partezinha aqui, deixar só os detalhes mesmos que fazem parte do desenho, né? Aí depois vocês podem, depois que definiu tudo bonitinho, aí vocês podem passar a caneta, a canetinha, né? Então é isso, ó. Nosso Bulbasauro. Antes disso, deixa eu apagar aqui essa parte. Nosso Bulbasauro está praticamente pronto. Tá ok? E aí faz um chãozinho para ele não ficar flutuando, pelo menos para ele não ficar flutuando aí para ele não ficar flutuando, né? Essas coisas de ficar fazendo o personagem flutuando, a menos que ele realmente flutue, é meio esquisito. Mas tá aí, gente, o nosso Bulbasauro. Então, na próxima eu vou fazer a evolução desse Bulbasauro, tá bom? Seguindo esse mesmo esqueminha aí fazer os blocos de informações maiores, né? Que no caso eu dividi entre a cabeça, o corpinho, pegando tudo de uma vez, e essa parte aqui da plantinha, e depois ir definindo os detalhes. Tá bom, gente? Então é isso. Tchauzinho e até a próxima, povo!